A graça e a paz do Senhor, amada igreja, Igreja Vida, como é que vocês estão aí na sua casa? Mais uma vez nós estamos aqui, à distância, mas com o nosso coração queimando por essa igreja, pelo propósito de Deus em nossas vidas. Eu queria falar para você que mais uma vez Deus ele tem uma palavra para falar no seu coração. Queria que você tomasse o seu assento. Quero compartilhar uma palavra com você sobre a manufatura de Deus, os processos de Deus, como Deus ele trabalha em nossas vidas, como Deus ele trabalha na sua vida. Hoje o texto base é um texto mais longo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 e também o verso 11. Abra a sua Bíblia em Jeremias 18, a casa do oleiro. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Verso 5. Então veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós são na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, e contra um reino que arrancar, e contra para derribar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O verso 11. Ora, pois, agora falo aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. A casa do oleiro. A palavra do Senhor veio ao profeta. Deus manda o profeta ir à casa do oleiro e observar como o oleiro trabalha. Chegando lá, querido, ele vê que o oleiro está com a sua roda lá, e ele está trabalhando num processo, ele está fazendo um vaso, porém o vaso quebra nas mãos do oleiro. O oleiro para, começa a refletir e fala: vou fazer outro vaso. E ele começa a trabalhar naquele vaso que tinha quebrado, e ele faz um vaso novo. E essa palavra veio ao profeta, e Deus falando: olha, da mesma forma eu posso fazer com Israel. Da mesma forma eu posso fazer com a igreja. Da mesma forma eu posso fazer hoje na sua vida. Eu estou trabalhando, você está na minha mão. Eu vou te quebrar. Eu vou te destruir. Porém, eu vou te fazer de novo. E no verso 11 fala... Deus ele lança uma palavra sobre Israel, sobre a casa de Judá, sobre os moradores de Jerusalém. Esse povo, querido, aponta para a igreja, aponta para nós que somos os filhos de Deus. Deus está falando o seguinte: olha, arrependa dos seus caminhos, arrependa da maneira errante que vocês estão vivendo, porque o mal que eu ia fazer com vocês, eu vou se arrepender dele e vou voltar atrás. Então, querido, a manufatura de Deus é esse processo que Deus ele trabalha na vida do homem. O que é manufatura, querido? Manufatura é um processo de fabricação de grandes quantidades de peças, em série, padronizados. Ele, anterior à Revolução Industrial, todo o processo de manufatura era feito manual. Era o trabalhar ali do artesão em cima de um produto. Mas depois da Revolução, colocou-se máquinas. O que é a manufatura de Deus? A manufatura de Deus, querido, é entender que Deus ele tem um propósito na sua vida, para que esse propósito ele se cumpra.
Deus ele começa a trabalhar, Deus ele começa a forjar você. Deus ele pega a sua vida, Deus ele pega a humanidade e começa a trabalhar na humanidade. Isso quer dizer a manufatura de Deus. Mas Deus ele não trabalha na sua vida por nada. Deus ele tem um propósito maior. E esse propósito maior, querido, que ele vai fazer com que você passe por circunstâncias, que você passe por processos que são dele, para que você entenda o propósito de Deus, para que você tenha a fé necessária, para que você enxergue da forma que ele enxerga, para que no final você experimente a vontade perfeita de Deus na sua vida. Então Deus ele vai trabalhar esse processo na sua vida. Na engenharia, querido, nós temos vários processos de fabricação. Se você pegar o aço, né, você vai lá na montanha, você faz a mineração do aço, você pega o aço, leva para a produção, né, para os fornos, você pega todos aqueles materiais, todas as impurezas e joga dentro de um forno. A gente fala que é o alto forno. Aumenta-se a temperatura, querido, e todas as impurezas elas vão ser deixadas de lado. Todos os materiais, todos os elementos que não fazem parte do aço, ele vai ser deixando para trás. Da mesma forma, querido, Deus ele pega a sua vida e te leva para uma fornalha. Mas essa fornalha não aponta apenas para o sofrimento. Essa fornalha aponta para a ação de Deus na sua vida. Eu queria falar para você que Deus ele age na sua vida. E muitas vezes, essa ação de Deus na sua vida, ela dói. O agir de Deus em nossas vidas, ela causa dor, causa sofrimento, querido. Deus ele está te forjando. A vida cristã não é apenas sofrimento. Não. Se eu falar que a vida cristã é apenas sofrer por causa de Cristo, eu estou errado. Mas eu queria falar para você que a vida cristã é uma renúncia. A vida cristã é eu ir todos os dias à cruz, tomar a minha cruz e seguir Jesus. Então, Deus ele quer transformar a sua vida e você precisa entender esse processo, você precisa entender essa manufatura. Esse transformar de Deus na sua vida, querido, é a transformação do seu caráter. Para que Deus transforme o seu caráter, querido, ele tem que trabalhar na sua vida. Ele gera circunstâncias, ele gera pessoas, ele coloca você do lado de pessoas para que esse processo ele seja acelerado, para que no final você experimente o melhor de Deus. Sabe o que é que Deus quer, querido? Deus ele quer que você seja semelhante ao Filho dele, a Jesus. Jesus, por mais que ele teve a sua paixão aqui na terra, Jesus, querido, experimentou o melhor de Deus. Jesus, ele dependeu de Deus para fazer todas as coisas. Antes de Jesus fazer e depois de Jesus fazer, ele falava, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E ele fazendo a vontade do Pai, ele experimentava o melhor de Deus em sua vida. Desfrutar da presença do Espírito Santo, desfrutar da presença de Deus, é isso que Deus quer, querido. E quando nós chegamos a esse local, querido, nós não apenas experimentamos o melhor de Deus, nós repartimos essa bênção. Lembra que Paulo falou sobre o sofrimento? Paulo dá uma lista de sofrimentos, lista de tribulações que ele passou, frio, fome, sede, nudez, perigo, espada, e no final ele vai dando o resultado de todo esse processo. Ele fala, olha, eu passei por todas essas coisas para gerar consolo e salvação na vida de outrem. Consolo e salvação na vida de outras pessoas. Deus ele quer transformar a sua vida, querido, porque ele quer atingir uma geração. Porque Deus ele quer que você seja a diferença onde quer que você esteja. Então, entenda e aceite o processo de Deus. Aceite a manufatura de Deus. Deus está fazendo com você igual esse oleiro. Deus é o oleiro e você é o vaso. Deus está trabalhando na sua vida. Se for necessário, querido, que a sua vida seja quebrantada, deixe, sabe por quê? Porque no final você vai ser levantado como um vaso de honra e não de desonra. Eu queria falar para você que o tempo de desonra, o tempo de inconstância, o tempo de vida errante na sua vida tem um fim. Quando você aceita que o Espírito Santo de Deus trabalha em sua vida. Amém? Lá em 1 Coríntios 13:11 fala o seguinte, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Para você, querido, experimentar o melhor de Deus, você precisa de maturidade. Você precisa se levantar como homem ou mulher de Deus, maduro. Porque quando nós somos maduros, querido, nós conseguimos discernir os tempos de Deus. Nós conseguimos discernir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós conseguimos enxergar o propósito que Deus tem para nós. Então, todo esse trabalhar de Deus é para que você deixe as coisas de menino para trás e assuma uma posição de filho. E aquele que assume uma posição de filho, querido, tem autoridade e experimenta o melhor de Deus. Lá em Provérbios 17, 24, fala assim, seguinte: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Querido, o homem de discernimento, o homem que tem sabedoria, o homem que assumiu, e chegou à estatura do filho maduro, querido, ele mantém a sabedoria em vista. Todas as suas decisões são pautadas na sabedoria que ele recebeu de Deus. E dessa forma ele experimenta o melhor do Senhor. Dessa forma ele entra num lugar de descanso. Dessa forma a sua alma não é uma alma atribulada, é uma alma sensata, é uma alma que não é abalada por qualquer circunstância. É um homem de fé, é um homem que crê na palavra de Deus, é um homem que espera de Deus, é uma mulher de oração, é um homem de oração, é um homem de leitura da palavra de Deus, é um homem maduro. Então, querido, aquele que é tolo, ele deixa a sua vida ser guiada pelaquilo que ele está vendo, pelas circunstâncias. Não, querido, você é maduro, você experimenta o melhor de Deus. Diante disso, querido, eu queria compartilhar 3 pontos necessários para que você entenda a manufatura de Deus na sua vida. Primeiro, querido, é você entender que Deus ele tem um propósito para a humanidade. Deus ele quer resgatar o homem para si. Deus, após o homem cair, ele monta o seu plano de salvação para trazer o homem para si, para o homem experimentar da vida dele. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Um homem sem glória de Deus, querido, é um homem vazio. Um homem sem a presença do Espírito Santo na sua vida é um homem que vive de acordo com os seus padrões. E eu queria falar para você que os padrões humanos são padrões baixos, são padrões mínimos, são padrões limitados. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Querido, Deus ele tem um propósito de resgatar esse homem para que esse homem seja cheio da glória de Deus, para que esse homem ele seja preenchido da glória de Deus. Querido, um homem sem a glória de Deus, querido, é um homem vazio. Pode ser que ele atinja o sucesso, a fama, pode ser que ele atinja, querido, que ele conheça todos os países do mundo, pode ser, querido, que ele tenha um nível financeiro muito elevado, ele tenha um conforto na família, mas eu quero deixar bem claro para você que essa pessoa, se ela não conhecer a pessoa do Espírito Santo, é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem Deus, querido. Aquele que não tem a glória de Deus em sua vida, querido, é uma pessoa vazia. Ele pode até procurar, ele pode até tentar satisfazer com as coisas que ele tem, mas só que ele nunca vai ser pleno. Ele nunca vai chegar à plenitude do Filho de Deus que há na pessoa de Cristo Jesus. Então entenda, querido, que Deus ele tem um propósito. Querido, e esse propósito ele fala de metamorfose, esse propósito ele fala de transformação. Deus ele quer transformar a humanidade através da sua vida, através do seu sangue. Querido, um processo de metamorfose lembra o processo que acontece com a borboleta. Antes da borboleta sair e ir voando, abrilhantando os jardins, querido, ela passa por um processo de transformação. Ela passa pelo momento ali de que ela é uma simples lagarta, vulnerável, frágil, sem muita locomoção, líquida, que qualquer um pode pisar e matar. Mas só que ela entende o seu propósito e entra no casulo e começa o processo natural ali de transformação. Eu creio, querido, que nesse casulo é um lugar apertado, mas só que é um lugar onde a sua vida é transformada. Da mesma forma, querido, Deus ele quer transformar a sua vida. Deus ele tem propostas grandiosas na sua vida, na vida da sua família, no seu ministério. Mas você deve entender, querido, que Deus ele te coloca nesse processo.
Muitos se perdem no meio do processo. Muitos acham a palavra muito dura. Lembra daqueles discípulos que se achegaram a Jesus, que se alimentavam com Jesus, que dormiam com Jesus, mas quando Jesus ele começa o seu processo de transformação, quando Jesus ele começa com as palavras mais duras, aqueles discípulos, queridos, eles dão as costas para Jesus e vão embora. Por quê? Porque não entenderam e não aceitaram o propósito e a transformação que Jesus tinha para a vida deles. Entenda e aceite esse processo de transformação. Então a primeira coisa é entender que Deus ele tem um propósito para a humanidade, salvar a humanidade, encher a humanidade da sua glória. Deus, o desejo de Deus, querido, é que nenhum se perca. Nenhum se perca. Mas as pessoas podem escolher se querem aceitá-lo ou não. Então Deus ele tem um propósito. Outra coisa também, querido, é que Deus, ele quer transformar o caráter das pessoas. Você entende o propósito de Deus? Não, Deus, ele quer me salvar. Deus, ele quer trabalhar na minha vida. Deus, ele quer me levar para um lugar de descanso, um lugar de dependência, onde ele vai fluir através de mim, onde eu vou experimentar dele. Mas para que isso aconteça, para que eu chegue nesse lugar de maturidade, de desfrute, Deus, ele transforma o meu caráter. Deus transforma aquilo que sou, aquilo que tenho, a maneira de pensar. O caráter, querido, ele pode ser visto de 3 formas. A minha maneira de pensar, o meu estilo de vida e a minha conduta. A maneira de pensar, querido, aponta para os seus valores. Aquilo que você entende como um valor, Deus ele quer transformar a sua maneira de pensar. O que é que está escrito lá em Romanos? Olha, não sejam como o mundo. Não se conforme com os padrões mundanos, mas seres renovados pela ação do Espírito Santo. Seja renovado pela palavra de Deus, para que depois vocês possam experimentar a perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus em suas vidas. Então, Deus ele quer trabalhar. A primeira coisa que Deus começa a trabalhar, querido, é com a sua mente, é o seu nível de mente, a maneira sua de pensar. Outra coisa, querido, Deus ele começa a trabalhar no nosso estilo de vida. Quando Deus ele transforma a minha mente, o meu estilo de vida, a maneira que eu me porto, muda. Lá em 1 Coríntios 9, 24, 27, fala o seguinte, olha, vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e nem luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, logo depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. As palavras de Paulo. Paulo fala o seguinte, querido. Paulo fala de um estilo de vida. Ele fala o seguinte, ó, todos no estádio correm para um prêmio. Ou seja, nós estamos correndo com um propósito. Nós estamos correndo para atingir alguma coisa. Mas ele fala o seguinte, ó, as pessoas no mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, eles correm para ganhar um prêmio que perece, um prêmio que acaba, um prêmio que a traça vem, né, e a ferrugem vem e come tudo. Mas nós trabalhamos para aquilo que é eterno. Nós trabalhamos, todas as nossas obras vão ecoar para a eternidade. E ele fala o seguinte, ó, e para correr e para atingir esse prêmio é necessário disciplina. É necessário que você deixe Deus trabalhar na sua vida, para que você entre nesse processo de transformação. Olha, ele fala o seguinte, olha, esmurro o meu corpo. Esmurrar o corpo, querido, é deixar suas vontades. Esmurrar o corpo, querido, é mesmo querendo, mesmo sendo impelido a fazer algo, eu deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida. E outra coisa também, querido, a transformação do caráter fala da nossa conduta. A maneira pela qual nós externamos as nossas convicções. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, querido. Uma das funções do Espírito, querido, é discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado.
A pessoa que ela não tem Jesus no seu coração, a pessoa que não tem o Espírito Santo para guiar a sua vida, querido, ele é o dono da verdade. Ele toma as suas decisões de acordo com aquilo que ele pensa de mundo. E eu queria falar para você que todas essas decisões te levam à morte se você não depender de Deus. Então, quando nós aceitamos viver essa vida de Espírito, querido, o Espírito Santo, ele nos conduz. Isso fala de consciência. Consciência é entender aquilo que é certo e o que é errado. Aquilo que é certo e o que é errado não depende mais de você quando você depende de Deus. Você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Toda essa transformação, querido, a maneira de pensar, o seu estilo de vida e a sua conduta, eles são transformados através da cruz de Cristo. Quando nós nos achegamos na cruz de Cristo, querido, o nosso caráter é transformado. A imagem de Cristo, o caráter de Cristo, ele é forjado, ele é moldado. Nós somos moldados pelo caráter de Cristo. E nós nos tornamos parecidos com Cristo, semelhante a Cristo. E dessa forma, querido, nós experimentamos o melhor de Deus em nossas vidas. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus transformar o seu caráter. Querido, seu caráter ele deve ser transformado. Toda a sua vida, Deus ele vai trabalhar o seu caráter. Querido, quando Deus ele trabalha o seu caráter e você aceita essa transformação, querido, você experimenta do melhor. O jovem, ele tem que entender que Deus ele trabalha o caráter dele para que, quando ele assumir posições, quando ele formar uma família, querido, a família dele permaneça. Os casamentos, as famílias hoje são destruídas, queridos, porque o caráter das pessoas não foi transformado. Porque a vida de Deus não foi gerada em seus corações, em suas mentes, na sua maneira de agir. Então, querido, você quer transformação? Deixe o caráter de Cristo ser gerado na sua vida, querido. Para que esse caráter seja transformado, querido, você sempre tem que aceitar as mudanças que Deus propõe na sua vida. Deus ele sempre está trabalhando, Deus ele sempre está se movendo para que esse caráter seja formado na sua vida. E por último, querido, depois de entender que Deus ele tem um propósito para a humanidade e entender que Deus ele quer transformar o nosso caráter, eu quero te mostrar, demonstrar o que Deus vai fazer. Como Deus vai fazer para que esse caráter seja transformado. Lá em Efésios 4, 22 e 24, fala o seguinte, a 24. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então o que a Bíblia está falando é que Deus quer que você deixe as roupas do velho homem. A Bíblia fala que esse velho homem é como se fosse uma roupa que nós vestimos. E quando nós vestimos essa roupa, nós agimos de acordo com essa roupa que nós estamos vestindo. A palavra do Senhor fala para a gente se despir, para a gente tirar as marcas, para a gente tirar a maneira errante do velho homem para trás e dessa forma deixar que o novo homem seja gerado em nossas vidas. Querido, o que é que Deus quer transformar na sua vida? Eu queria falar de algumas coisas. Eu sei que são várias, porém eu queria falar de 3 coisas importantes. Primeira coisa, querido, que Deus quer trabalhar na sua vida é o seu orgulho. A palavra do Senhor fala que Deus ele rejeita o soberbo. Deus ele rejeita o orgulhoso. Querido, essas circunstâncias que nós estamos passando nesses dias, querido, é Deus agindo. Deus está chacoalhando o mundo. Deus ele está mudando os padrões do mundo. Deus ele está demonstrando o orgulho do homem. Que o homem tem que se despir desse orgulho. O homem orgulhoso, querido, ele não precisa de Deus. O homem orgulhoso, ele não depende de Deus. O homem orgulhoso, ele não experimenta, querido, a simplicidade do Evangelho, a humildade. Deus, ele rejeita o orgulhoso. Deus, ele rejeita o soberbo, porque o soberbo, ele se acha autossuficiente. Você deve depender do Senhor. Você deve depender da ação de Deus na sua vida. Então, querido, um exemplo desse orgulho é Naamã. Naamã estava leproso
ele vai ao profeta e o profeta nem o recebe. O profeta, olha, vá no rio e se lave 7 vezes, mergulhe 7 vezes. E aquele homem, meu querido, por causa do seu orgulho, ele não experimentou inicialmente a cura. Mas quando ele deixou ser quebrantado, querido, Deus está quebrantando as nações. Deus está quebrantando você nesses dias, para que você experimente a cura dele, para que você experimente as ações dele. Então Naamã aceitou, Naamã deixou o seu orgulho de lado, Naamã colocou o seu orgulho, levou-a na cruz de Cristo e ele foi curado. Outra coisa que Deus quer trabalhar também, querido, além do orgulho, é a dureza de coração. A dureza de coração, querido, fala para a falta de fé, fala para a apostasia, fala de viver uma vida distante de Deus. Lembre de Jonas, querido. Deus, ele lança um propósito na vida de Jonas. Deus, ele dá uma missão. Deus fala com Jonas, porém Jonas não ouve, porque Jonas estava com o coração endurecido. Jonas estava vivendo à beira da incredulidade. Jonas vive de fora do propósito. Sabe o que Deus faz? Deus, ele começa a transformar a vida de Jonas. Deus, ele permite que aquele grande peixe, que Jonas seja jogado no mar e aquele grande peixe o coma. E ali, na barriga do peixe, ele começa a refletir e entender que Deus está trabalhando na sua vida. E Jonas se arrepende. Jonas deixa esse coração duro e vai à cidade de Nínive pregar. E muitas pessoas são salvas. Outra coisa também, querido, que Deus quer transformar na sua vida, é a sua vida pecaminosa. É as coisas do velho homem. Lembra de Sansão? Sansão era escolhido por Deus, mas só que Sansão vivia uma vida errante. Sansão vivia uma vida pecaminosa. Então, querido, Sansão, ele colheu aquilo que ele plantou. Nós estamos sempre, irmãos, semeando. Sansão, ele colheu. Sansão, ele perdeu a sua força. Sansão foi humilhado. Sansão, ele perdeu a sua visão. Sansão perdeu tudo que tinha, querido, porque ele vivia uma vida errante. Entenda que Deus quer trabalhar o seu orgulho. Deus quer trabalhar a dureza do seu coração e Deus quer trabalhar a sua maneira de viver. Se você entender isso, querido, você entra no processo de Deus. Você entra no processo de manufatura de Deus. Deus, ele te coloca numa linha de produção e ele começa a trabalhar as áreas da sua vida, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual. E Deus, ele trabalha na sua vida para que no final você seja um produto acabado. Querido, na linha de produção, quando nós temos um produto acabado, esse produto está pronto para ser vendido. Deus, querido, quer colocar você em uma prateleira. Deus, ele quer te exaltar, justamente porque ele quer alimentar um povo. Deus, ele quer levar a transformação. Deus está te colocando numa prateleira como sal e luz. As pessoas vão passar lá e vão olhar para o sal que brilha, o sal que faz a diferença, e as pessoas vão querer esse sal, porque esse sal vai trazer transformação em suas vidas. Você é sal e luz desse mundo. Deus te chama para fazer a diferença. Deus te chama para fazer a transformação. Deus te chama para você ser influência na vida de outras pessoas.